E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra você. Gente, Belo Horizonte é muito mais do que está nos guias turísticos, né? Hoje, no dia que a cidade completa 116 anos, nós vamos falar da BH do afeto. Aquela que está em cada morador, bairro, praça, prédio, ou seja, em cada canto da cidade. Nas festas preservadas, nas bicas de água limpa que nós temos, das hortas comunitárias, do futebol de várzea e das casas e gradis que permanecem, isso entre outras coisas, né? E hoje, como é quinta-feira, tem a minha cozinha, uma receita tradicional do restaurante, gente, mais antigo da cidade. Restaurante porque tem um bar lá em Santa Teresa que é o mais antigo. Restaurante é o Tip Top, que fica ali em Lourdes, na rua Rio de Janeiro. E eu tô aqui com o Paulo, né? E com a Cleusa. A Cleusa é uma proprietária muito recente do Tip Top, não é? Isso. E aí? Você já trabalhava há anos? Isso, eu já tenho 20 anos de mercado em restaurante, só em shopping center. E eu abandonei a carreira shopping center e apareceu essa grande oportunidade. E como é que foi assumir uma casa que tem mais de 70 anos, né? 84 anos. O Paulo tá lá, tem 24 anos. Aliás, tem grandes. Às vezes eu vou lá, isso é o garçom que atende. Quantos anos? 28 de casa. Geraldinho. 26, Geraldinho, né? Quer dizer, a turma lá, ou seja, você pegou uma turma boa. Tradição. Cliente fiel, né? Que é uma coisa que você tem que lidar com uma certa maturidade. Mas eu achei isso maravilhoso. Eu sou do Vale de Jequitinhonha e venho de uma região muito tradicional. A gente respeita a história do fundo do coração. Então isso assim caiu como uma luva. Minha sócia é jornalista e a Ludmila também tem um dom muito grande de preservar as belezas. E o Tip Top, nós temos a missão diante de Dona Teresa de manter essa tradição, manter todo o quadro de funcionário, que foi muito importante. Manter os pratos tradicionais. Conservamos toda a tradição com uma ponta de modernismo. Depois você vai contar toda essa história. Qual que é a ponta do modernismo? E o Paulo deve ter muita história para contar. Agora, gente, o que ela vai ensinar aqui hoje é um prato super simples. Mas por quê? Porque é tradicional, né? É o salsichão com salada de batata. A maionese da casa. É bom demais, mas ó, é só no segundo bloco, daqui a pouquinho, viu? Tchau. Então, se você tem algo a dizer, conta pra gente qual é a sua Belo Horizonte, qual é o canto dessa cidade que você ama, que você se emociona, o que você quiser dizer, quer contar, quer perguntar também, quer comentar também, pode tudo nesse programa, gente. Os nossos contatos estão aí, 32699000, brgerais@redeminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampete.com.br, twitter.com/brgerais, não tem desculpa, né, Estela Maris? E facebook.com/Brasil da Gerais. Dá sinal de vida, vamos falar dessa cidade. Mas hoje nós estamos a fim de falar de afeto, né? E eu vou começar afetuosamente conversando com a Estela Maris, que é escritora. Gente, quantos livros publicados? 42 por enquanto. Por enquanto. Quantos prêmios? Muitos prêmios. Não, e acabou de ganhar um outro agora, não é? Acabei de ganhar mais um, que é o livro, que é o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, né, a APCA, para o livro As Gêmeas da Família. E há pouco tempo o Jabuti para a mocinha do Mercado Central. Ah, esse aqui que eu vi, que eu fiquei louca, quero ler a hora que esse livro chegou. Tem tudo a ver com Belo Horizonte. Tem tudo a ver. Agora, esse aqui, gente, essa é a trilogia, né, recente, que você vê, As Gêmeas da Família, a sobrinha do poeta e a mocinha do Mercado Central. Vocês vão ver que tudo aqui tem a ver com Minas Gerais. E você fala o seguinte, que os críticos literários falam isso, né, que a sua literatura é muito mineira, né? Muito. Aí eu fiquei interessada em saber o que é uma literatura mineira, o que ela tem e diferencia das outras no Brasil. Para começar a te responder,
Eu me apresento assim. Nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores e Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou estrela do mar de Minas. Minas de mistérios, montanhas de histórias para contar. Mas por mais coisas que eu te conte, nada é mais poético do que ter vivido a infância em Belo Horizonte. E no bairro Salgado Filho, no bairro Salgado que se chamava Mato da Lenha. Mato da Então, Lenha. o que é a literatura mineira? É essa visão de mundo mineira, esse jeito de ser mineiro, né? Um olhar ensimesmado, um olhar mais contido, muito arguto também, um olhar sonhador, questionador. Minas tem tudo isso, né? Essa inteligência, essa sensibilidade, essa capacidade de ver o mundo de um jeito muito especial. Pois a mineridade é muito poética também. Com certeza. Agora, eu estou pensando aqui, porque, gente, ela veio aqui para Belo Horizonte morar, você tinha quantos anos? Você tinha... Eu vim para cá com 4 meses. 4 meses. Mas com 11 anos... Vim para cá aos 4 meses. Pois é, mas com 11 anos você já saiu de Belo Horizonte. Sim, fui morar no sul de Minas, em Andrelândia. Um ano depois foi para Brasília. Fui para Brasília. Pois é, e você não perdeu essa alma mineira, né? Não, porque né? a nossa pátria é a infância, né? A minha pátria é Belo Horizonte. Então, a mineiridade é para sempre. Não perco. Ela faz parte da minha vida, dos meus textos. Ela é o meu cenário. Ela contém as minhas personagens, as minhas perguntas, as minhas indagações, os meus sonhos. A gente passa a infância numa cidade como Belo Horizonte, no bairro como Mato da Lenha. Olha o nome. Menina de Deus, Mato da Lenha. Menina de Deus, bacana. Não é poético esse nome. Então, instiga, né, a imaginação. Pois é, mas sabe o que eu fiquei pensando também? Assim, como que é importante uma professora na vida da gente. Fundamental. Não é? Porque você lá, 7, 8 anos, 8 aos anos, 8 né? anos. A professora pediu, faz naquela época, não sei se é a sua época, é a minha, mas na minha época era composição. Que é um nome muito mais bonito, né, então acho que Roberta? nós estamos na mais ou menos na mesma... De Vera, sai, de Vera. De Vera é lá de Conceição do Baté, não é de Belo Horizonte, não. O pessoal fala, é de Vera, né? Eu adoro essa Pois é, mas aí você Vera. diz o seguinte, que a sua professora pediu para você escrever uma composição, você escreveu 50 páginas? Pediu para a turma toda escrever composições, eu escrevi quase 20 páginas. Que para aquela época, aos 8 anos, era muita coisa. E a professora dona Marlene, lá do colégio Getúlio Vargas, né, no Salgado Filho, levou as composições para casa, demorou vários dias para trazê-las de volta, e quando trouxe, eu vi que a minha composição estava debaixo de todas as outras. Eu pensei, minha nossa da Badia não gostou. Deixou por debaixo lá, deve estar feia, né? Nossa senhora. E ela foi entregando as composições, foi entregando. Quando chegou a minha vez... E ela era uma professora sisuda, taciturna, brava. Falou séria, mas falou uma coisa fundamental. Estelinha, você vai ser escritora. Com isso aí ela se sentiu a pessoa mais importante desse mundo, passou a frequentar a biblioteca. Que é o lugar mais importante da escola, né? Virei ratinha de biblioteca, porque se eu ia ser escritora, eu tinha que conversar com os meus colegas, né? Eu tinha que ler muito mais. Aí eu desembestei a ler, né? Cecília Meirelles, Casimiro de Abreu. Naquela época não havia tanto escritor. Casimiro de Abreu é fantástico. Né? Monteiro Lobato e tantos outros. Gente, era louca para te conhecer, gente, porque ela mora hoje no Rio de Janeiro. Moro no Rio, em Botafogo. E aí nós telefonamos, será que você vem participar do programa? E ela topou, Fiquei obrigada. muito feliz com esse convite. Nós aqui ficamos demais. Daqui a pouquinho nós conversamos, mas vamos passar a prosa pro lado de cá, que aqui está o Zé Eduardo, nosso querido ex-presidente, né? E que tem uma série BH, né? Cadê os vivos? Me empresta aqui para eu mostrar para o povo, Zé. Roberta, adorei voltar a casa, viu? Obrigado pelo convite. Não, é a honra nossa, né? Eu tenho 23 títulos, mas eu trouxe alguns aqui. Pois é, você tem 23 títulos. Oh, Vander Pirori, meu Deus. Mercado Central, pro Fernando Brant, né? Enquanto eu vou mostrando aqui, conta pra gente o que te motivou a ideia de criar essa série tão bacana, inclusive, gente, olha aqui, Cine Patê, aonde eu ia na minha infância, porque eu morava quase ao lado do Cine Patê. Celina Albano, fantástico também. E eu sei, olha que Carlos Prates,
Morro do Papagaio, olha que coisa incrível, quer dizer, isso, nós vamos ver daqui a pouquinho o Guia do Morador, né, do Roberto, mas assim, esses livros também, muitos deles, né, muitos destinos aqui, não estão também no guia oficial da cidade, né, Zé Eduardo? Não estão. Essa coleção, eu falo que é a geografia do afeto, né? É uma declaração de amor à cidade. Eu não nasci aqui, Roberto, eu nasci em São João del Rei. Mas eu estou aqui há bem mais tempo do que eu vivi na minha cidade. E eu continuo indo na minha cidade, amo a minha cidade, mas eu me apaixonei por Belo Horizonte de uma forma porque aqui eu estudei, fiz jornalismo, fiz muitos amigos, casei, tive filhos. Então, assim, eu sempre gostei demais da cidade. E eu sentia que o Belo Horizontino, de modo geral, nos anos 70, quando eu vim para cá, era muito crítico em relação à cidade. Belo Horizonte é isso, aquilo, é feio. Só botando defeito, Só botando defeito. E eu que não sou daqui, falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa para valorizar esses lugares, para valorizar aquilo que a gente tem de tão bacana, esse lugar que recebe tão bem as pessoas que vêm do interior, que vêm de outros lugares, né? Como eu, né? Milhares de outras pessoas foram muito bem recebidas nessa cidade. E aí, com a minha sócia Silvia Rubião, nós pensamos numa homenagem que seria esse registro em livros, né, de alguns lugares que fazem parte do imaginário coletivo da cidade, né? Que maravilha, hein? E aí pode ser uma rua, pode ser um lugar, uma escola, uma praça. E a gente convida sempre para escrever alguém que tenha uma história profunda de identidade com esse lugar. A gente não contrata um jornalista, tem um bom texto, vai lá fazer. Um escritor que escreve bem, não. Alguém que tenha sentimento. Alguém que tenha sentimento. Então tem lugares que nós estamos procurando até hoje encontrar aquela pessoa certa para escrever, porque a pessoa tem que... Você falou até, você contou pra gente que você tinha já combinado fazer da Floresta, né? A Floresta. Com o Zé Maria Cansado, né? Que morreu enquanto escrevia, mas não deixou nada, né? Ele não deixou pra gente, ao contrário do Jefferson Andrade, que faleceu esse ano, ele entregou o livro para a gente. Fez o Padre Eustáquio. Fizemos uma primeira edição, uma revisão com ele, ele mexeu no texto e ele faleceu antes do livro ficar impresso. E o livro foi lançado agora pelo filho dele. Que legal! Agora, você lendo, né, esses livros todos, eu imagino, né? Você lê incessantemente esses livros. O que te chama a atenção, assim? Alguma coisa, alguma história, algum lugar, algum momento, alguma emoção? Todos esses livros, cada um deles tem uma preciosidade, né? Porque cada um é o lugar visto por aquela pessoa. Então, esse não é um livro de história, ele não tem esse compromisso com aquela historiografia precisa, não é um livro de pesquisador. Então, é um livro da memória. A memória é algo um pouco... a memória é um pouco difusa, né? Ela mistura um pouco, ela se permite alguns extravios, alguns desvios. Tem muita subjetividade, como diriam os psicanalistas. Então, né? o livro ele se prende à realidade daquele lugar, mas ele permite um percurso um pouco imaginário daquele autor. Então, por exemplo, o livro da Sagrada Família, escrito pelo cronista genial, que eu acho que é o Manuel Lobato, é um livro em cima dos personagens que habitam a Sagrada Família. Então, através daqueles, né, por meio daqueles personagens, a gente identifica o personagem típico da Sagrada Família. Agora você tem aí Lagoinha. O Vander Piroli. O Vander Piroli já estava muito doente nessa época. Ele não escreveu o livro, mas ele abriu o acervo dele e permitiu que a gente escolhesse crônicas que ele tinha produzido para a rádio ou para jornais e que nunca tinham saído em livro, em formato livro. Gravitando também em torno dessa coisa emblemática que é a Lagoinha. Então, com certeza, dos personagens. E dos personagens. Seu Ginico e as cobras. A gente fala, seu Ginico morava num barraco de 3 cômodos na Baixada, à beira do Brejo. Tirava o seu sustento uma horta, nós vamos chegar nas hortas, né? E dizem chegar a fazer um pé de meia razoável com fornecimento de verduras para o bairro. Olha que legal, não li não, mas deve ter cobra, né? Claro, né? Então, assim, é uma história genial, porque ele, no lançamento... Ele já não assinava, ele não autografava, nós fizemos um carimbo para ele, e ele carimbava os livros, né? Eu acho que foi o último livro que ele lançou, e que esse livro tem um pouco assim dessa coisa meio ficcional, porque nós abrimos o acervo do Vander e ele permitiu que nós selecionássemos algumas crônicas para falar. Agora, eu tenho paixão por esse livro, porque ele inaugura a coleção, ele tem um prefácio lindo, lindo, lindo do João Antônio de Paula, da UFMG, né, que fala das cidades e da presença da cidade no imaginário das pessoas.
E aí, a partir dessa coleção, desse primeiro lançamento, acho que nós abrimos alguma coisa que não tem fim, Roberto. Não tem fim. Não tem, realmente. Não tem fim, tem muitos lugares, Belo Horizonte é um lugar rico, tem muitas histórias. As pessoas têm que olhar, né? Porque às vezes você olha e não enxerga, ou enxergar, ou não sei. Saber olhar, né? Os olhar. Como ela falou, essa questão do Mercado Central, depois nós vamos falar, ela fala assim, gente, o Mercado Central, ele tem vários livros. É povoado de histórias. Basta que você saiba olhar e ouvir. Pois é. Agora, São Francisco vai falar mais daqui a pouquinho. Tá bom. Mas vamos entrar com o Roberto. Roberto, gente, muito... tô aqui no meu colo. Tô aqui com esse guia o Guia Morador de Belo Horizonte. Eu já li o guia, não todo, mas eu li assim com aquela leitura rápida, né? Mas eu fiquei até emocionada. E foi o que inspirou até a gente colocar o título do programa BH do Afeto. Porque eu acho que o que está aqui é afeto puro. Quer dizer, são as hortas comunitárias de Belo Horizonte, que a gente fica imaginando que não tem, né? Você também convidou várias pessoas para fazer capítulo, né? Sim, o livro é organizado pela Fernanda e por mim. A Fernanda é socióloga, eu sou arquiteto. E eu acho que tem uma motivação semelhante aqui, que a gente se incomoda também com o destino que a cidade vai indo em alguns sentidos e o que a gente vê da narrativa da cidade, na imprensa e tal. E a gente pensou, mas existe outra cidade que não é só essa que está se transformando a cidade de Belo Horizonte hoje. Existe a cidade das bicas, existem pessoas que buscam água nas bicas, existe uma cidade em torno dos campos de várzea, em que os fins de semana e os domingos e as atividades das ruas estão ligadas ao futebol de várzea, é uma coisa muito cotidiana. É a festa do Rosário, do Congado, que ainda existem em bairros de Belo Horizonte. E são fortíssimas, né? Assim, isso foi uma questão importante. O livro tem até alguma coisa de memória, mas ele é muito voltado para o tempo presente. Sim. Quer dizer, eu acho que tem uma semelhança muito grande com um belíssimo trabalho aí que o Zé Eduardo está fazendo. E tem essa tentativa de descobrir essas histórias no tempo presente, né? Os carroceiros que trabalham hoje, gente, os carroceiros 7 mil carroceiros que atuam em Belo Horizonte. Na construção da cidade, né, 116 anos atrás, os carroceiros foram fundamentais, porque eles carregavam tudo. Olha bem, depois de 116 anos, eles ainda estão presentes na cidade, né? E são 7 mil carroceiros em Belo Horizonte. 7 mil carroceiros? São 5 mil atletas jogando futebol, 500 árbitros. Você começa a pensar... Do futebol de várzea. De futebol de várzea. Nós já fizemos um programa aqui sobre futebol de várzea, foi sensacional. Eu mesmo descobri, eu não sabia que era tão vigoroso. Mobiliza a comunidade, né? Mobiliza, é muito interessante. Mas você vai contar mais? Mas olha só, para conhecer melhor, né, o que é esse Guia do Morador, a gente foi às ruas de Belo Horizonte com a Fernanda Regaldo, né, que é parceira do Roberto Andrés, ela também é idealizadora do guia, e aí ela nos mostrou alguns dos assuntos presentes nesse projeto. Olha aí, presta atenção. O guia foi feito por mais de 20 pessoas, 20 colaboradores, moradores, entre antropólogos, artistas visuais, arquitetos, sociólogos, jornalistas, e a ideia é mapear Belo Horizonte a partir de questões muito específicas, lugares, pessoas ou práticas, e que, na verdade, contam sobre uma Belo Horizonte muito ampla que a gente normalmente não conhece ou não está acostumado a olhar para ela. No capítulo das hortas, a gente tentou mapear principalmente as hortas comunitárias ou que tem alguma relação com a comunidade. E nesse sentido a gente mapeou várias hortas e o interessante é que cada uma delas funciona de uma forma diferente. Então aqui a Tantinho e o Fernando, eles têm uma horta que é pequena, que é de quintal, mas que atende a comunidade de forma fundamental. As pessoas do bairro inteiro vêm comprar remédio com eles. No início a gente começou mais com a intenção de horta mesmo, para alimentação. Então plantava alface, plantava couve, rúcula, salsinha, cebolinha. Uma coisa muito forte que a gente tinha também eram as plantas medicinais, então a gente plantava junto das comestíveis também, até como controle natural de pragas. E porque a gente tinha esse trabalho com as plantas também, hoje a maioria das plantas são medicinais e algumas frutíferas que a gente tem, né? O capítulo das bicas foi escrito pela Elisa Marques, ilustrado pela Tereza Portes. Ele é um capítulo fundamental no sentido de que ele
mapeia não só uma prática não hegemônica, que é essa de sair de casa com seu galão e pegar água na bica, quanto o fato de que Belo Horizonte, na verdade, ela é toda construída sobre córregos, sobre rios, que a gente não vê mais, porque eles foram completamente ocultados. Vários capítulos do guia, eles estão interligados. Então, se a gente olhar, por exemplo, as grades e os carroceiros, a gente vai encontrar pontos de ligação, por exemplo, nos ferros velhos. A gente vê que os carroceiros, eles pegam as coisas das ruas e eles levam para os ferros velhos, e muitas delas são grades, que depois vão ser compradas e colocadas em casa de novo. Gente, é muito legal. Agora tem muita coisa aqui. Como é que vocês escolheram, hein? Isso também foi muito afetivo, a escolha dos temas. Às vezes a gente convidava uma pessoa, a pessoa sugeria um tema. Uma pesquisa, a pessoa já estava fazendo aquela pesquisa e ela se interessava por um tema. Às vezes a gente sugeria um tema para uma pessoa e ela topava fazer. Então a gente ia criando uma dinâmica assim que o afeto também estava presente um pouco nessa curadoria. Então não tem um esgotamento de nada, a gente não pegou todos os temas possíveis, vários temas poderiam ser feitos e não foram, outras foram escolhas pessoais, e a gente entendeu que isso era uma dinâmica do livro, que não fazia sentido fazer uma organização científica ou catalográfica desses temas aí do livro. Agora, você que escolheu o futebol de várzea? Porque você tem um capítulo também, Eu escolhi também, né? Porque eu adoro futebol, né? Jogava futebol de várzea na infância, em Entre Rios, e tenho uma paixão por essa, como eu sou arquiteto, tenho uma paixão também por essa relação com o território. Vários desses campos de várzea que eu descrevo aí, eles funcionam como praças durante a semana. Eles são lugares de convívio, são lugares de troca. Mesmo às vezes em dia de jogo, o campo do Popular, que é um campo muito bonito lá do bairro São Paulo, em dia de jogo tem a dinâmica, o jogo está acontecendo e em volta tem as ruas e tem um monte de coisa acontecendo. Tem até gente assistindo o jogo, para você ter ideia de como que é. Mas tem um monte de atividades, as pessoas estão criando um convívio na cidade em torno disso. Então, uma questão que me interessa muito é essa da sociabilidade, dos espaços públicos, que a gente precisa melhorar, né? O poder público precisa ter um olhar mais atento para os espaços públicos, mas a gente descobre esses espaços públicos e essas trocas que são mais espontâneas e que não estão programadas como espaços de convívio. Não foi desenhado para ser uma praça, mas é uma praça. Agora, essa questão do capítulo das bicas, eu achei muito interessante. Eu até fui para a internet pesquisar, que é uma bica, gente, que chama Petrolina, né? Que é no bairro Sagrada Família. Isso. E aí eu li lá a reportagem que tem, eu acho que está no livro aqui, que tem um senhor, seu Joaquim, que só toma dessa água. E vai lá, pega, diz que cura, que faz bem. Tem essas histórias, não tem? Tem muitas histórias dessas. A bica da Petrolina é famosa aí na cidade. Às vezes e ela está limpinha hoje? Parece que sim. Muita gente que pega água e já foi feito até alguns testes lá da qualidade da água. E tem muitas histórias dessas. Tem as histórias das hortas, como você disse também, né? Uma horta muito bonita no Barreiro, que é o Jardim Produtivo. Você chega lá na horta, o pessoal produzindo, outros passando para comprar. Isso num quarteirão, no meio de um bairro extremamente urbano, assim. E uma dinâmica de compra e de um vegetal fresco produzido ali. Muito legal para a gente imaginar outros modos que a cidade poderia acontecer, né? Sem agrotóxico, com carbono zero para ser transportado, né? Não teve um caminhão que foi para o Ceasa, que guardou no refrigerador. Então tem uma dinâmica muito interessante. Assim. Qual desse livro aqui, depois que você leu, né, do Zorro, porque são quantos capítulos? São 13 capítulos. 13, e 13 autores. E 13 autores, sendo que alguns capítulos são compartilhados, por exemplo, entre quem escreveu e quem ilustrou. Né? Então, na verdade, a gente tem uns 20 colaboradores no total. Agora, disso tudo que está aqui, teve algum que você falou assim, meu Deus, eu não sabia que isso existia? As bicas foi muito forte isso, né? Acho que para todo mundo, embora tenha várias informações dessas que surgem. Tem os fantasmas. No guia tem os fantasmas de Belo Horizonte. Depois você vai contar no segundo bloco dos fantasmas. E a bica, gente, eu estava até contando para o Zé Eduardo aqui antes do programa começar, eu esqueci o nome do parque. É um parque municipal que tem, eu não sei se é no bairro Betânia ou Barreiro, mas eu acho que é Betânia. E nós fomos, lá tem uma horta também, toda com plantas medicinais, o pessoal lá entende. Nós fomos fazer, e aí a senhora que cuidava desse parque falou, Roberta, vamos lá numa nascente. E andamos, a pé a equipe foi. Quando nós chegamos lá, uma nascente de uma água pura, pura, maravilhosa, dentro de Belo Horizonte, uma das nascentes que levam água ao Ribeirão Arrudas. E aí eu fiquei tão chocada com aquela coisa, né? Você fala assim, peraí, essa água sai daqui cristalina, a gente tomando, todo mundo toma, todo mundo do parque, só vai lá,
limpíssima, chega ali no Ribeirão, fica sujeira, né? Ô dó. Ô dó, né? Dó. Mas olha aqui, fala desse livro, dessa questão a menina do mercado. Esse A Mocinha do Mercado Central. A mocinha. Olha, Roberta, esse livro é mágico. Esse livro é mágico. Porque, veja bem, com ele eu ganhei o prêmio Jabuti de melhor livro juvenil e o livro do ano, de 2012. E essa personagem é uma personagem que, de repente, ela resolve viajar por diversas cidades do Brasil e em cada lugar ela faz de conta que tem um nome diferente. E ela vive de acordo com o significado do nome. E vai acontecendo mágica uma atrás da outra, porque a vida é pura magia. Sim. Né? É claro que as fadas são bem-vindas, as bruxas, os fantasmas, tudo é bacana, né, para você escrever sobre isso. Mas a própria vida, o cotidiano, a realidade é cheia de coisa mágica, né? Uhum. Então essa personagem vive a realidade, encontra magia em tudo, nas coisas que acontecem. Então ela, por exemplo, há um momento, ela se chama apenas Maria Campos. Mas há um momento em que ela se chama Selma, Gilda, Nídia, Miriam, Simone, Tereza, Zoraida, Maria Campos. Por que ela vai Ela vai incorporando vários nomes e vai incorporando os significados, né? o significado de cada um. Porque Maria é apenas a escolhida. E ela tem uma amiga que se chama Valentina Vitória. E essa Valentina... Ela é contadora de causas também, vocês já repararam, né? E aí? Teixeira Couto, ela é muito exibida, muito metida, e ela sabe o significado de todos os nomes. Então ela fala assim para Maria, você só se chama Maria? Não é Maria. Eu me chamo Valentina Vitória, significa forte e vencedora. Aí a Maria pensa assim, essa exibida falou que o nome dela é forte e vencedora, né? Então, a partir de agora, eu vou viver os nomes que eu quiser. Em cada lugar eu vou ter um nome diferente, então eu vou ser Tereza, vou ser Gilda, Selma, Thelma. Então, em cada lugar, ela mantém a mineiridade, mas ela incorpora, ela bebe, né? Ela se alimenta do significado daquele nome. E aquele nome faz com que a vida da Maria se torne mágica. Porque a vida é assim, né? Você vai se surpreendendo o tempo todo. Ela sonha, por exemplo, que vai um dia se encontrar com Selton Mello. Ela vira Nídia lá no Rio. E não é de vera que ela dá de cara mesmo com o Selton Mello? De vera. Na confeitaria de Sete E mas o Fãs. que tem a ver o Mercado Central? Mas veja bem, o que tem a ver o Mercado Central? Eu posso ler um trechinho que explica o que tem a ver? Olha só. Fecha nela aí, gente. Boa tarde, sou o cenógrafo. É a protagonista, não é? Vi sua foto com o diretor, ele estava levando para a gráfica. Aliás, esse folheto de divulgação vai sair um pouco em cima da hora, não acha? Aquela voz rouca. Então ela o fitou sem timidez. Sabia que o reencontraria, sabia. Ele interrompeu o trabalho, olhava. Eu me lembro de você. É o rapaz da Praça Raul Soares. Ela disse, com o coração atabalhoado. Eu me lembro de você. Quando vi a sua foto hoje, nem sei dizer o que senti. Ele disse, aproximando-se. Sempre me lembro de você. Ela confessou, com um sorriso que crescia. Eu também sempre me lembro de você. Ele confessou, aproximando-se mais. E depois, ele ainda disse, eu tinha a sua imagem. A sua imagem está o tempo todo comigo. Uma mocinha meio perdida em Belo Horizonte, que ficou olhando para o meu desenho, que não sabia direito onde era o Mercado Central. Você é a mocinha do Mercado Central. Ela deixou que ele tomasse entre as dele as suas mãos trêmulas. Você viu meu nome artístico no folheto, o verdadeiro você ainda não sabe. Daqui a pouco eu vou saber, promete? Ela respondeu, guiada por aqueles olhos negros. Primeiro, quero te dizer que a sua imagem também está sempre comigo. Então ele disse, como se fosse frase de uma peça de teatro. Todas as coisas podem acontecer a partir de uma imagem. Opa, que coisa bonita. Olha, gente, Durval Augusto Júnior falou, só viajo para voltar e te amar ainda mais, BH. Feliz aniversário. Maravilha. O Romerson Mendes, já saí de BH, fui para outros lugares, mas essa cidade tem algo especial que não nos deixa viver muito tempo sem ela. Concordo. Nós vamos para o intervalo, segundo bloco, tem receita salsicha do Tip Top.
Uma delícia, já comeu a salsicha Nossa, lá, né? Eu também já comi várias Bom vezes. demais a conta. Uma delícia simplesinha que a gente pode fazer em casa, melhor ainda, né? Se você tem algo a dizer, gente, manda pra gente. Visita a nossa página do facebook.com/Brasil das Gerais. Vamos ficar amigos para sempre. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Agora me conta, se não acaba o programa, Roberto, os fantasmas, falou que você gostou muito do capítulo dos fantasmas, né? Conta aí pra gente. Muita gente não conhece os fantasmas, né, Roberto? Ai, que delícia. História de fantasma. Embora eles Oba. estejam A Loura aí. do Bonfim. A Loura do Bonfim. Mas o que é interessante desse... o Zé Maria até fala dos fantasmas, mas o que é interessante desse texto da Heloísa Starling, que é a professora da UFMG, é que ela discute os fantasmas a partir do desenvolvimento urbano de Belo Horizonte. E ela fala muito desses traumas públicos que a cidade sofre com essa substituição progressiva da própria memória. Um apagamento da memória, né? O Curral del Rei, que era o arraial que tinha aqui, foi completamente aniquilado e aí a Maria Papuda começa a amaldiçoar os governadores, né? E os fantasmas da cidade, todos eles têm a ver com esses traumas urbanos. Eles têm a ver com uma cidade que preserva pouco a sua própria memória. E um deles é o Avantesma da Lagoinha. E é muito interessante, conta-se que o Avantesma da Lagoinha sentava nos trilhos dos bondes para assombrar os motoristas à noite e tal. E hoje eu acho que o Avantesma da Lagoinha deve estar aí de novo na cidade, lá por volta da Lagoinha, até porque tem, né, assim, a Lagoinha está sendo ameaçada de sofrer mais um processo de apagamento da sua memória, né, com um projeto aí da prefeitura. Então, eu acho que o Avantesma deve estar aparecendo aí esses dias. O pessoal da Lagoinha que esteja assistindo, conta pra gente se o Avantesma está rondando aí as ruas do bairro. Gente, legal demais. E tem um capítulo que eu gosto muito da questão dos gradis, né? Das grades da casa. Então, por exemplo, eu quando eu construí a minha casa, então assim, eu comprei muito material. Eu nem usava, gente, tem mais de 20 anos, nem usava você comprar material em essas lojas que vendem casas que foram demolidas, né? Então, eu tenho grades maravilhosas e vocês mostram, porque Belo Horizonte... Poxa vida, se ela não tivesse sido, né, as casas derrubadas, né, seria uma cidade, o estilo o quê, hein? Art Nouveau, Art Deco, seria o quê? Porque são casas maravilhosas, né? Foram muitas etapas, né, que foram demolidas. Tem muitos edifícios no centro que tem 4 gerações de edifícios construídos e demolidos em cima. E esse capítulo trata um pouco disso. É abordado pela Fernanda Goulart, que é uma professora da Belas Artes e uma artista, e a pesquisa de doutorado dela, só para dar um parênteses, ela vai lançar no ano que vem um livro sobre as grades ornamentais, só sobre isso. Com certeza. Gente, ele vai lançar de novo o Guia do Morador. Tá acabando o programa, Zé Eduardo tinha que ler o pedacinho do Parque Municipal, mas dá tempo não. O livro vai ser lançado... No sábado, às 10 horas da manhã, na rua Padre Belchior, no Instituto Undió. Um café da manhã coletivo na rua. Atrás do Mercado Central. Atrás do Mercado Central, onde passava o córrego do Leitão, que está no livro também. Opa, legal. Tem 20 segundos, gente? Eu queria o Mercado Central amanhã. Acabou. Fala do site. O site dos dois. Nós colocamos aí, né? Gente, os 2 sites, vocês podem ir lá e contribuir, contar a história e tudo mais, tá? Ó, amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar ao vivo na cidade de Juiz de Fora. Uma cidade fantástica, vocação cultural. Juiz de Fora é essencialmente cultural, tá? Então, sexta, 7h30 da noite, ao vivo lá da cidade. Obrigada, tudo de bom.